Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Vamos começar o assunto de hoje. Olha, hoje, particularmente, vou dizer para vocês que eu estou muito feliz porque o assunto de hoje é um dos meus favoritos. Porque hoje nós vamos falar sobre funções diferenciáveis. Já adianto vocês, né, antes que vocês se assustem qualquer coisa, que este assunto ele é muito teórico. Não quer dizer que não tem a parte prática, porque tem, a gente vai ver também. Mas pelo menos na maior parte da aula de hoje, a gente vai para a parte teórica. Assim, ver um pouquinho de demonstração, alguns teoremas, mas nada que seja assim muito complicado. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham paciência, tentem me acompanhar aí com calma, em cada passo, porque conforme vocês vão entendendo esse assunto, isso vai ser importantíssimo. Tudo bem? Outro detalhe importante, no assunto de hoje, a gente vai precisar rever muitas coisas de limite, para resolver limites de funções. Então, também não se assuste se a gente começar a resolver os limites aqui na aula de hoje. Então tá, eu queria começar essa aula no slide, na verdade. Então, olha só, a aula de hoje é a aula 16, a gente vai tratar sobre funções diferenciáveis. Eu queria começar mostrando uma definição do que é uma função diferenciável, depois mostrar alguns resultados importantíssimos. Se der tempo, a gente vai ver hoje o que é a aproximação linear, ou seja, como é que eu uso a definição de diferenciabilidade para fazer uma aproximação linear. Mas antes, eu queria resolver primeiro esse exercício aqui. Então, a aula de a gente vai começar com o exercício. Então, claro que eu não dei nenhum assunto novo para vocês ainda, então você consegue resolver esse exercício aí tranquilamente. Então, vou anotar no quadro e a gente vai começar a aula. Então, ele me dá uma função. Essa função, eu vou anotar aqui as informações sobre ela. Essa função ele chama de função g. Ela é xy dividido por x² mais y². Isso se xy for diferente de 0, 0. E ela vai ser 0 se xy for igual a 0, 0. Aí no item A, olha só o que ele quer. Ele quer que eu calcule a derivada parcial de g em relação a x no ponto 0, 0. A mesma coisa ele quer que eu faça com a derivada em relação a y. Isso se existir as derivadas, porque pode ser que não exista. No item B, ele pede para a gente verificar se a minha função g ela é contínua sempre no ponto 0, 0. Então, para essa questão, é sempre no ponto 0, 0. Então, bora resolver, né? Bom, se eu não me engano, pode estar falando na minha memória, mas essa função, pelo menos essa aqui de cima, né, acho que o que caiu na prova de vocês, ou não? Vocês lembram mais ou menos? É parecido, né? Então tá, então vamos resolver aqui essa questão. Então no item A, ele quer calcular as derivadas parciais para essa questão. Então, vamos lá. Letra A, eu vou começar calculando a derivada parcial de g em relação a x no ponto 0, 0. Então, vamos aqui para o quadro e vamos começar a resolver. Gente, olha só. Eu sei que a gente está acostumado, já com derivada parcial, se eu pedisse para você, calcula para mim a derivada parcial. Normalmente, o que você faria? Usava as regras de derivação. Só que você tem que tomar cuidado, porque nem sempre você vai poder usar a regra de derivação direto. Olha essa questão aqui, por exemplo. Perceba que onde eu escolhi o ponto foi no ponto 0, 0. Só que qual é o problema? É que no ponto 0, 0, essa minha função g, ela tem uma mudança. Ela tem uma transição ali de como ela era e como ela passa a ser no ponto 0, 0. Então, nesses casos, gente, onde ocorre uma transição na sua função, não tem como você usar a regra de derivação. Você não sabe se a função é derivável ou não. Então, para esses casos aqui, onde ele pede justamente no ponto onde ocorre uma mudança na minha função, você não tem para onde correr. Você vai ter que calcular a derivada pela definição. Qual é a definição de derivada? É um limite. Que limite? Esse daqui, ó. Então, essa derivada aqui ela é um limite quando h tende a 0 de g. Aí, olha só, a minha derivada é em relação a x. Então, é em x que eu estou variando. Então, vai ficar 0 mais
h. Isso somente em x, porque em y ele está parado, ele está fixo, então y vai ser sempre 0. Menos g aplicado no ponto que eu quero, que é o ponto 0, 0. Tudo isso dividido por h. Tá aqui. Agora eu vou calcular esse limite. Eu sei quanto é esse valor aqui, g de 0, 0? Sei. É 0. Ele me diz aqui, ó, quando x, y é 0, 0, a minha função é 0. Então, isso aqui é 0. Isso aqui vai ser igual ao limite quando h tende a 0. Aqui vai ficar g. Ora, 0 mais h é h. Vai ficar h, 0, dividido por h. Agora, eu tenho que ver quem é esse daqui, ó. O g aplicado em h0. Ora, o h, ele tende a 0, mas ele não é o 0. Então, esse valor aqui, ele não é a origem. Não é. Se ele não é a origem, então, essa função g, ela vai se comportar conforme essa função racional. Então, é para essa função racional que eu vou jogar o ponto h0. Aí, eu vou jogar aqui do lado, aqui em cima. Só para a gente fazer com calma. Ó, então, eu vou jogar aqui o ponto g. Vou calcular o g de h0. Então, para esta função racional, onde tem x, eu vou colocar h. Onde tem y, eu vou colocar 0. Então, vai ficar h vezes 0 dividido por h ao quadrado mais 0 ao quadrado. H vezes 0 é 0. Então, aqui eu vou ter 0 dividido. Aqui embaixo só vai ficar h ao quadrado. Quanto é 0 sobre h ao quadrado? É 0, né? Porque o h não é 0, só o 0 que é 0. Então, aqui em cima é 0, aqui embaixo não é 0. Então, isso aqui vai dar 0. Pronto. Então, eu acabei de mostrar que esse aqui de cima também dá 0. Então, esse meu limite vai ficar limite quando h tende a 0 de 0 dividido por h. Assim. Aí, de novo, o numerador, ele é o próprio 0. O denominador, ele tende a 0, mas ele não é 0. Então, nesse caso, esse limite existe e é 0. Então, eu acabei de mostrar que a derivada parcial dessa função g em relação a x no ponto 0, 0, ela existe. E é igual a 0. Agora, eu vou verificar se para a mesma função, a derivada parcial em relação a y também existe. Porque pode ser que não exista, né? Então, esse que a gente vai verificar agora. Então, vou calcular aqui a derivada parcial de g em relação a y no mesmo ponto, no 0, 0. Aí, a mesma coisa, vou ter que calcular pela definição. Então, vai ficar limite quando h tende a 0. O que vai mudar aqui, gente? O que vai mudar é que a minha derivada é em relação a y. Então, meu x que está fixo no 0. Então, aqui, ó, o x está sempre 0. Aí o meu y vai ficar 0 mais h. 0 mais h, que agora eu já sei que é... Vamos colocar aqui 0 mais h, mas eu já sei que vai dar h. Aí, menos g de 0, 0, tudo isso dividido por h. Eu já sei que isso aqui vale 0. Então, isso aqui vai ser limite de g de 0h dividido por h, quando h tende a 0. Se eu for calcular isso daqui, vocês acham que vai dar o quê? Vai dar 0 de novo, né? E vai ficar aqui, ó, 0 sobre h ao quadrado, que nem ficou aqui e deu 0 de novo. Então, isso aqui deu 0, igual ao limite de 0 sobre h, quando h tende a 0. Isso daqui, de novo, eu sei que vale 0. Então, as derivadas parciais de g em relação a x e em relação a y, no ponto 0, 0, elas existem. E aqui a gente calculou o limite, deu 0. Então, posso afirmar que g é derivável em 0, 0, né, que foi o ponto onde eu calculei. Então, pronto. Essa é a resposta.
Então, nós verificamos que g é derivável no ponto 0, 0. Vamos para o item B agora do meu problema. No item B, ele pergunta se a minha função g ela é contínua em 0, 0. Olha só, verifique se g é contínua em 0, 0. Beleza. No item A, a gente provou que ela é derivável. Agora eu quero saber se ela é contínua. Aí, pode ser que na sua memória, você vai lembrar lá do professor Emerson, e do professor Emerson ensinando para você uma propriedade importantíssima do cálculo 1. Então, qual é a propriedade, né, do cálculo 1? Você tinha isso daqui, ó. Vou colocar assim, ó. Como era lá no cálculo 1, que vocês aprenderam, né? Você tinha o seguinte, se f, você tinha f derivável, então, f era contínua. Vocês lembram disso? Lembra, né? Então, ó, se f é derivável, então f é contínua. Aí você vai pensar, bom, eu aprendi no cálculo 1 que se a minha função é derivável, então ela é contínua. Então, nesse caso aqui, eu já mostrei que g é derivável em 0, 0, então eu posso afirmar que g é contínua também no 0, 0. Só que aí, a sua consciência começa a pesar. Você vai falar assim, não, mas o professor me falou que nem tudo que acontece em cálculo 1 acontece em cálculo 2. Pode ser que essa propriedade aqui não exista mais em cálculo 2. Então, só para garantir, só para tirar esse peso da consciência, eu vou provar que ela é contínua. Então, eu vou tentar calcular o limite da minha função. Então, ó, no item B, a gente vai tentar mostrar que a nossa função g ela é contínua no 0, 0. O que é dizer que é contínua, tá, gente? Aqui, ó. Como é que eu vou provar que ela é contínua? Eu vou ter que calcular o limite dela para x, y tendendo a 0, 0. Se esse limite existir e for igual a 0, pronto, acabou, ela é contínua. Então, vamos lá. Para eu mostrar que ela é contínua, eu vou ter que calcular o limite quando x, y tende a 0, 0 da minha função g. Ora, se eu estou tendendo ao ponto 0, 0, eu não sou 0, 0. Então, a minha função g é minha função racional. Então, vai ficar limite de x vezes y dividido por x² mais y², quando x e y estão tendendo a 0, 0. Aí tá, eu estou suspeitando que a minha função, esse limite existe, eu estou suspeitando que ela é contínua, não sei ainda se ela é, mas eu quero tentar confirmar que é. Então, para isso, eu tenho que resolver esse limite aqui, tenho que mostrar que ele vale 0. Bom, eu já sei que L'Hopital não vai me ajudar aqui, eu não posso usar L'Hopital, tentar resolver, por mais que seja 0 sobre 0, determinação, mas não posso usar. Aqui, eu poderia usar fatoração, mas tem alguma fatoração que vai me ajudar nesse caso aí? Não, não tem fatoração. Então, só me resta uma opção. Bom, a opção para provar que o limite existe é tentar separar essa função em duas funções, tentar mostrar que uma vai para 0 e outra é limitada. Só que nesse caso, gente, ó, se eu fizer isso, vai ficar assim, ó, vamos separar aqui em duas. Vai ficar x sobre x² mais y² vezes y. Nesse caso aqui, ó, o y sozinho, ele vai para 0. Mas essa função aqui, ó, que sobrou, ela é limitada? A resposta é não. Ah, professor, mas por que antes 0 agora não é mais? Bom, porque antes você tinha algo assim, ó, você tinha x², não era isso? Sobre x² mais y². Aí, nesse caso aqui, você poderia afirmar que x² era menor ou igual que ele mesmo mais y². Você poderia afirmar isso daqui. Ainda poderia afirmar que isso aqui era maior ou igual que 0. Só que agora não é mais x², é só x, gente, ó, é só x. Então, para x, isso daqui é verdade? Não, não é verdade. Tanto, na verdade, nem se fosse só x², gente, ó. Isso aqui já não é mais verdade. Não é mais. Porque nem sempre o x vai ser menor ou igual que x². Aliás, se você estiver muito próximo do 0, para pontos entre 0 e 1, é o x que vai ser maior. Porque entre 0 e 1 prevalece o menor expoente.
Para um em diante, já vai prevalecer o maior expoente. Então, você não tem mais isso daqui, tá? Então, isso daqui não é uma função limitada. E agora? O que a gente vai fazer? Aí você vai pensar, bom, eu já tentei usar, nem tentei, né? Não tentei usar L'Hopital, porque não pode, então não usei. Eu tentei fatorar, não deu. Tentei mostrar que uma ilimitada vai para zero, não deu também. O que vai restar agora para a gente? Bom, talvez seja porque esse limite ele não existe. Então, por mais que eu jurava que existia, mas pelo visto não sobrou mais nada para mim a não ser tentar mostrar que o limite não existe. Então é isso que eu vou tentar fazer. Para tentar provar que o limite não existe, eu vou escolher 2 caminhos e esses 2 caminhos têm que me dar resultados diferentes. Se isso acontecer, isso vai ferir a unicidade do limite e então eu posso afirmar que o limite não existe. O primeiro caminho que eu vou escolher aqui é um caminho já que a gente está acostumado. Eu vou escolher para α1 de t, a minha função aqui, ó, t0. Gente, lembrando, não pode ser qualquer caminho aqui, tá? Qual tem que ser a regra? Esse caminho tem que passar pelo ponto 00. Nesse caso, ele passa pelo ponto 00, quando t igual a 0. Tem que passar uma única vez, e realmente aqui só passa uma única vez. E tem que ser uma função contínua. É contínua. Então, pronto, eu posso usar esse caminho. Então, quando eu escolher esse caminho aqui, o meu limite fica assim, limite de g composta com α1 de t, quando t tende a 0. Por que quando t tende a 0? Porque quando t tende a 0, esse α1 tende a 0, 0, que é o meu ponto inicial. Isso aqui vai ser limite, que é meu α1? É o t0. Então vai ficar g de t0 quando t tende a 0. Nesse caso aqui, a minha função g ela se comporta como essa função racional, já que o meu t tende a 0, mas ele não é 0. Então, onde tem x eu coloco t, onde tem y eu coloco 0. Isso aqui vai ser limite de t vezes 0 dividido por t quadrado mais 0 ao quadrado, quando t tende a 0. Aí, multiplicando em cima vai dar 0. Então, isso aqui é limite de 0 dividido por t quadrado. Aí, olha, não deu determinação, porque em cima é o próprio 0. Esse aqui eu já sei que vai dar 0. Ah, quer dizer que o limite existe, então é 0? Não. Não esqueça. Você não consegue, usando caminhos, provar que o limite existe. Porque aí você tem que testar todos os caminhos possíveis e tem infinitos caminhos. Então, esse raciocínio aqui, ele só serve para provar que o limite não existe. Então, agora, qual é o meu objetivo? É achar um segundo caminho, só que o limite tem que dar diferente de 0. Vocês conseguem me indicar algum caminho agora por segundo? Qual que vocês me indicam aí? TT, tudo bem. Vamos tentar aí agora. Então, vou tentar o segundo caminho, α2. Esse α2 vai ser a minha função TT. Ela também passa pelo 0, 0 uma única vez, que é quando t igual a 0. E ela é contínua. Então, para esta função aqui, vamos ver como é que vai ficar o nosso limite. Vai ficar limite de g de α2 de t, quando t tende a 0. Bom, isso aqui vai ser igual ao limite quando t tende a 0. Agora, o meu α2 é tt. Então, onde tiver x eu coloco t, onde tem y eu também coloco t. Então, vai ficar limite de t vezes t sobre t quadrado mais t quadrado quando t tende a 0. Em cima vai dar t quadrado. Então, vai ficar limite de t ao quadrado dividido. Aí, cuidado, gente. Aqui, ó. Esse mais esse não é t à quarta, não. Aqui, ó, vai ficar 2t quadrado. 2t ao quadrado. Isso quando t tende a 0. Posso simplificar o de cima com o de baixo. No final, a resposta aqui vai ser meio. Meio. Os limites deram diferentes. Significa, então, que esse limite aqui, ele não existe. Não existe. Tá? Lembrando que isso aqui significa que não existe.
Ora, se o limite não existe, isso significa o quê? A função ela é contínua ou descontínua no 0, 0? Ela é descontínua. É descontínua. Então, vou afirmar aqui, ó, logo, ou melhor, vou escrever assim, G não, só para destacar o não aqui, ó, G não é contínua nesse ponto aí que ele escolheu, que é o 0, 0. Gente, tudo isso que eu fiz aqui foi para mostrar que em cálculo 2 existem funções que são deriváveis em um ponto, mas mesmo assim elas não são contínuas. Então, essa regra aqui que você aprendeu no cálculo 1, se f é derivável, f é contínua, ela não tem mais no cálculo 2, tá, gente? Ó. Então, se você tiver em cálculo 2, esquece esse resultado aqui, que ele não é mais válido. Tudo bem, então você não vai usar esse resultado aqui em cálculo 2. Em cálculo 1 tudo bem, mas em cálculo 2 não. Eu acabei de te dar um contra-exemplo de uma função que era derivável, mas não é contínua. Só que agora que vem a parte legal. Porque assim, você vai pensar, poxa professor, mas eu gostava tanto desse resultado. Eu vivia pensando nele. Às vezes eu estava ali no ônibus, aí eu lembrava. Às vezes eu estava no meu trabalho, eu aplicava esse resultado. É ou não é verdade? É, você estava lá, em qualquer matéria lá que você, sei lá, mecânica dos sólidos, aí você lembrava desse resultado. Então você andava com ele direto. E agora você não vai mais poder usar? Calma. Esse aqui você não pode usar, realmente não vai poder. Mas a gente vai tentar resgatar esse resultado. A gente vai tentar pegar um outro resultado que seja parecido com isso daí. Então, para a gente não ficar triste, né, que a gente perdeu esse daqui, vamos tentar um similar a ele. Mas para isso eu vou ter que trazer aqui para vocês uma nova definição. E eu vou trazer a definição aqui de uma função diferenciável. Então olha só, função diferenciável não é a mesma coisa que função derivável. Não é a mesma coisa. E o que é função derivável? Função derivável é uma função que tem as derivadas parciais, elas existem. Isso é uma função derivável. Agora, diferenciável é outra coisa e é o que eu vou escrever agora no quadro. Essa definição nova que vocês vão aprender hoje aqui é uma definição muito bonita, muito elegante, vocês vão gostar, vocês vão olhar para ela e vão esquecer já aquele outro resultado. Tá? Então, eu vou dizer o que é uma função diferenciável para vocês. Aí você vai dizer, professor, mas isso daí não vai ser muito teórico, né? Eu sou engenheiro e tudo mais. Gente, matemática não faz mal para nenhum engenheiro, não. Pelo contrário, faz muito bem. Tá? Essa parte teórica que eu vou mostrar aqui agora faz muito bem para qualquer engenheiro. Então, ó, definição. Eu falo isso porque eu sou engenheiro, tá? Eu sou de engenheiro e matemático. Definição. Vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Dizemos... Agora vocês vão entender por que essa aula é uma das minhas preferidas. Dizemos que f é, eu vou destacar aqui, ó, diferenciável em que? Em um ponto, né, em AB, chamar esse ponto de AB. Esse ponto AB é um ponto do domínio da minha função f. Dizemos que f é diferenciável em AB se existirem, ó, anote aí no seu caderno, se existirem o quê? Constantes essas constantes eu vou chamar de M e N, tais que essa igualdade que eu vou escrever aqui é válida. Qual é a igualdade? Isso daqui, ó. F de A mais H, B mais K é igual a F de AB. Ou seja, digamos que você está no ponto AB
e você dá um acréscimo em A, que é o acréscimo aqui H, e um acréscimo em Y, que é o K. Ou seja, você dá um acréscimo em X, que é o H, e um acréscimo em Y, que é K. Quando você dá esse acréscimo, isso aqui vai ser igual a F de AB, ou seja, a F aplicada no ponto inicial, mais M, que é uma constante, vezes H, mais N, que é outra constante, vezes K, mais uma nova função, que eu vou chamar de função R. Uma nova função R. Essa função R, ela depende dos acréscimos, H e K. Então, dizemos que f é diferenciável em um ponto se existirem constantes tais que isso daqui seja igual a isso daqui. Só que tem uma condição. Qual é a condição? Isso daqui, ó. Com limite de HK tendendo a 0,0 de quem? Dessa função R dividido pela norma de HK é igual a 0. É isso aqui. Tá? Então, essa é a minha definição de função diferenciável. Então, o que é uma função diferenciável? Como diz aí, f é diferenciável em um ponto se existirem constantes, tais que essa igualdade aqui ela é válida. O que é essa igualdade? Ela vai me dizer que se eu der um acréscimo em x e der um acréscimo em y, isso vai ser igual à função aplicada no ponto inicial, mais uma constante vezes o acréscimo em x, mais uma constante vezes o acréscimo em y, mais uma nova função, aqui o r. Essa função só depende de h e k. E essa função aqui, ó, o limite dela sobre a norma, quando hk vai para 0,0, é 0. Essa função R, eu vou dar um nome especial para ela, vai ser a função resto, tá? Vai ser a função resto. Essa função resto, ela vai para 0 mais rápido do que a função norma. Pelo menos é isso que diz aqui, ó, a condição do limite. Eu tenho a função resto dividido pela função norma. Isso aqui está dando 0. O que significa, então, que essa função resto, ela vai para 0 muito mais rápido do que a função norma, e por isso que meu limite existe e é 0. Até aqui tudo bem, gente? Isso é só uma definição. Você diz, beleza, eu entendi, mas isso é só uma definição, é só uma definição. Então, assim, definição, você define da forma que você quiser. Desde que, claro, a sua definição ela sirva para alguma coisa. Ela traga resultados importantes. Então, olha só, lembrando, o meu objetivo aqui é resgatar essa propriedade aqui, ó, gente. Que antes, se f é derivável, f é contínua. Isso aqui não existe mais. Mas agora que eu defini o que é uma função diferenciável, será que ela vai resgatar isso aqui? Ou seja, e se f for diferenciável, ela vai ser contínua? É isso que eu vou tentar provar agora. E aí eu consigo resgatar essa propriedade. Então agora vamos resolver aqui nosso primeiro teorema de hoje. Depois dessa definição aí bonita, né? Agora pronto, agora se vocês estiverem aí vindo para o UFPA, se estiver ali vindo para cá, vai bater aquela chuva, né, de Belém, aí você vai ficar olhando para o vidro e vai pensar o quê? Em diferenciabilidade. Se f é diferenciável, será que f é contínua? Não sei, a gente vai descobrir agora. Vamos lá, teorema 1. Então, sem mais delongas, está aqui, ó. Se f é diferenciável, então isso vai implicar que f é contínua. Pronto. Vamos demonstrar, né? Então agora a gente vai demonstrar aqui. Então, ó, demonstração. Anote tudo aí no seu caderno. Vai que cai na prova. Demonstração, né? Será bem que poderia ser, né? Mas não vai cair. Já até elaborei a prova de vocês. Mas quem sabe um dia, né? Demonstre que se f é diferenciável, então f é contínuo.
Tá, então olha só, demonstração. Para demonstrar isso aqui, gente, eu tenho que partir daqui, ó. Eu tenho que assumir que f é diferenciável e tentar, a partir disso daqui, mostrar que ela é contínua. Bom, se eu estou assumindo que f é diferenciável, então ela satisfaz aquela condição lá, aquela igualdade todinha ela satisfaz, toda. Então posso escrever de novo aquela igualdade. Então, ó, eu já sei que se ela satisfaz, então é porque f de A mais H, B mais K é igual a F de AB mais M vezes H mais N vezes K mais deixa eu pegar aqui outra cor, mais a minha função resto. Isso aqui, essa igualdade é válida porque a minha função é diferenciável. Pronto. Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular o limite dos dois lados. Então, do lado esquerdo, eu vou calcular o limite para quando HK tende a 0, 0. E vou fazer o mesmo do outro lado. Calcular o limite quando HK está tendendo a 0, 0. Vamos ver, gente, o que vai acontecer nessa situação. Olha, do lado esquerdo eu não vou mexer, deixar o limite assim. Do lado direito eu vou mexer um pouquinho. Então, aqui, f de AB, vocês concordam comigo que é uma constante? É, né? F aplicado no ponto é constante. Então, o limite da constante é ela mesma. Agora, isso aqui, ó, eu tenho uma constante vezes H, só que o HK tende a 0, 0. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0, né? Porque o H tende a 0. Então, ó, isso aqui vai zerar. Aqui, N vezes K, só que o K tende a 0 também, vai dar quanto? Dá 0 também, então, zerou. E esse resto aqui, quando HK tende a 0, 0, ele vai dar quanto? Não sei, professor, só sei que se fosse o limite do resto sobre a norma, ia dar 0. Agora, o limite só do resto, não sei. Tá, bora calcular então ele aqui, separado. Então, olha só, vou calcular aqui. Só o limite dele aqui. Então, vai ser limite quando HK tende a 0, 0 da minha função resto. Da minha função resto. Aí, olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa. Isso não vai alterar a minha função. Então, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela norma. Então, vai ficar limite de HK tendendo a 0, 0. Aqui vai ficar a minha função resto. Aí, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela norma. Então, aqui dividido pela norma de HK vezes a norma de novo. Bom, o limite só dessa fração aqui eu já sei. Quanto é que é? O limite só dessa fração é 0, pela condição. Então, isso aqui é 0. Agora, quanto é o limite da norma quando HK tende a 0, 0? Isso você sabe fazer. Sabe por que você sabe fazer? Porque quem é a norma de HK? Bem aqui, ó, só lembrar, vou escrever bem aqui. Norma de HK não é a mesma coisa que raiz quadrada de H ao quadrado mais K ao quadrado? Não é a mesma coisa? É. Então, qual é o limite disso daqui quando HK tende a 0, 0? É 0 também. Então, ó, isso daqui é 0. Então, no final, esse limite aqui é 0. Ou seja, o limite só da minha função resto também vai dar 0. Tá? Então, bem aqui, ó, voltando para cá, eu acabei de provar que esse aqui também vai para 0. Então, o que sobrou aqui da minha equação? Ficou assim, limite quando HK tende a 0, 0 de f de A mais H
B mais K igual, do lado direito só sobrou isso daqui. Então, igual a F de AB. Pronto. Essa igualdade aqui, gente, ela já prova que a minha função é contínua. Ah, mas eu não lembro desse limite aqui, provar continuidade. Mas é a mesma coisa aqui de outro limite, só a gente fazer uma mudança de variável. Quer ver? Ó, esse limite aqui, ele é equivalente, basta você chamar aqui, ó, x de A mais H. E y, basta você chamar de B mais K. Fazendo essa mudança de variável do lado esquerdo, como é que fica esse limite? Fica assim, limite de f de xy, ó, porque o x ele é A mais H. Tá aqui, ó, A mais H virou x. O B mais K, que estava aqui, virou y. Tá aqui. E a tendência, como é que ficou? Vamos lá, vai ficar xy tendendo. Ó, quando o H tende a zero, que é a tendência inicial, quando o H tende a zero, o x tende a A. E quando o K tende a zero, o y tende a B. Então vai ficar aqui A, B. Tá aqui. Esse do lado direito não vou mudar. Então isso aqui é igual a F de AB. Então tá aqui a mesma coisa. Então, ó, acabamos de provar que sim, se uma função é diferenciável, então ela é contínua. Então pronto. Agora você já pode dormir em paz, agora você já pode ir para casa feliz, agora você já pode ficar pensando, em vez de derivabilidade, diferenciabilidade. Então agora você pode usar. Se uma função é diferenciável, então você pode afirmar que ela é contínua naquele ponto. E eu vou escrever isso. Vou escrever isso bem aqui embaixo da nossa definição. Ó, isso aqui é a definição. E nós acabamos de provar que se f é diferenciável, então nós acabamos de mostrar que f é contínua. Pronto. Mas, gente, não para por aí. Por isso que é legal essa definição. Por isso que essa definição é mais rica. Não para por aí. Vou demonstrar outra coisa agora para vocês. Teorema 2. Bom, eu acho que, infelizmente, se eu não me engano, esse aqui é o último teorema que a gente vai fazer hoje. Apesar de que estava muito divertido, né? Mas depois a gente vai resolver exercício. Teorema 2. Bom, o teorema 2 é o seguinte, ó. Se f é diferenciável, isso implica que f é derivável. Olha só que interessante. Então, se f é diferenciável, você já sabe que a sua f ela vai ser contínua. Mas, além disso, você também pode afirmar, se ela é diferenciável, que as derivadas parciais dela também existem. Ela é derivável também. Vamos provar, né? Então, vamos lá. Demonstração. Olha, gente, como eu estou falando de derivada parcial, vou fazer o seguinte, ó. Vou explicar aqui para vocês. Olha, vamos voltar aqui para esse quadro. Se eu estou dizendo que a minha função é diferenciável, então essa igualdade aqui, ó, ela acontece. Só que assim, agora eu quero provar que a minha derivada parcial existe. Só que aqui, nessa igualdade, se você perceber, tanto em x quanto em y, eu estou variando. Em x eu estou variando mais h, em y mais k. Só que na derivada parcial, só um deles pode variar. O outro tem que ficar paradinho. Então, nesse caso aqui, para eu provar a derivada parcial, eu vou primeiro fixar em y ou vou fixar em x. Então, eu vou considerar primeiro que esse k ele é zero
E se K é zero, quer dizer que eu não estou variando em Y. Depois eu vou considerar que o H é zero. E nesse caso não estou variando em X. Então, ó, vou fixar. Vou zerar o K primeiro, né? Então, ó, para K igual a zero. Como é que vai ficar aquela minha equação para K igual a zero? Vai ficar assim. F de A mais H, B, aí aqui não vai ficar B mais K, porque o K é zero, igual a F de AB, mais M vezes H, mais, quando eu for escrever N vezes K, ó, N vezes K, o K é zero. Então, já sei que isso aqui vai zerar. Então, não vou nem colocar, ó. Zerou. E vai ficar agora só a minha função resto de H, zero. Está aqui. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar essa constante aqui, ó. Nessa equação, eu vou isolar minha constante M. Quando eu isolar minha constante M, vai ficar assim, ó. M igual a F de A mais H, B, menos F de AB, mais o meu resto em H0. Só que note que, junto com o M, eu estava multiplicando aqui o H. Então, se eu quero isolar o M, eu vou ter que dividir todo mundo por H. Então, aqui, ó, vou dividir esse pessoal aqui por H e vou dividir a minha função resto por H. Isolei o M. Agora, sabe o que eu vou fazer? Vou passar o limite dos dois lados, para H tendendo a zero. Bom, aqui é uma constante, né? Então, se eu passar o limite aqui, vai dar a própria constante. Do lado direito, bora ver. Então, eu quero passar o limite quando H tende a zero. Isso daqui. Bom, começando por aqui, ó. Quanto será que é o limite aqui de RH0 sobre H quando H tende a zero? Lembrando que eu já sei que isso aqui acontece, ó, voltando para cá. Eu já sei que esse limite aqui, ó, ele é zero. Só que lá o limite é um pouco diferente, né? O limite é RH0 sobre H. Gente, mas se esse limite aqui é zero, aquele lá também vai ser zero. Sabe por quê? Porque quando o limite existe, ele não é único. Ele é único, né? Então, não importa o caminho que você escolher, ele sempre vai dar zero. E aquele caminho lá que eu estou escolhendo é quando o meu t está variando e o meu y é zero. É como se estivesse pegando a minha função α1 igual a t0, naquele caminho lá. Então, quando eu faço k igual a zero, aqui fica r de h zero e aqui fica módulo de h. Mas se esse limite é zero, aquele lá também vai ser zero. Tá bom? Então, é pela unicidade do limite. Se esse limite é zero, então não importa o caminho que você escolher, o limite vai continuar sendo zero. Então, esse aqui vai zerar. Então, só vai sobrar isso aqui. Mas o que é isso daqui, ó? Limite de f de a mais hb menos f de ab sobre h quando h tende a zero. Isso é o quê? É a derivada parcial. É a definição de derivada parcial em relação a x, né? Porque em x está variando. Então, aqui vai ser m igual a derivada parcial de f em relação a x aplicado no ponto AB. Então, olha só. Quem é essa constante m? É justamente a derivada parcial em relação a x aplicado no ponto AB. Então, mostrei que se f é diferenciável, a derivada parcial em relação a x existe. Falta provar em relação a y, né? Então, nesse caso, para eu mostrar a derivada parcial em relação a y, eu vou zerar o h agora. Então, ó, para o k, desculpa, não, k eu já usei, o h igual a zero. Como é que vai ficar nesse caso aqui? Bom, raciocínio é o mesmo, vai ficar assim, ó, f de a b mais k igual a f de ab mais, aqui ia ser m vezes h, só que é zero, então não vou colocar. Aí, n vezes k mais r de 0k. Aí, de novo, vou isolar agora
o meu n e vou passar o limite. Então, n vai ser igual ao limite quando k tende a zero. Aí quem vai aparecer aqui? Vai aparecer o f de a b mais k menos f de ab dividido sobre k menos o r de hk dividido por k. Pelo mesmo motivo, né? Isso aqui também vai dar zero, já que aqui eu estou escolhendo outro caminho, o caminho quando x é zero e y está variando. E isso daqui você já sabe, né? Isso aqui é derivada parcial, só que agora em relação a y. Então, o meu n vai ser igual à minha derivada parcial de f em relação a y. Então, ó, mostrei que as derivadas parciais existem quando a minha função é diferenciável e, além disso, ainda mostrei que elas são as constantes da minha definição. Então, se eu voltar para a minha definição, eu já vou apagar, ó, eu já sei que é mn, tá? Eu já sei que é mn. Então, vai ficar assim, ó. Existem constantes. Quem é meu m? É a derivada parcial de f em relação a x, aplicado no ponto. E quem é meu n? É a derivada parcial de f em relação a y, aplicado no ponto. Tais que aqui vai ficar derivada parcial de f em relação a x, aplicada no ponto, vezes h, mais derivada parcial de f em relação a y, aplicada no ponto, vezes k, mais a minha função resto, que depende de hk. Pronto. Então, a minha definição agora ficou assim. Então, note que na própria definição já aparecem minhas derivadas parciais. Já que eu mostrei que se f é diferenciável, então isso também significa que f é derivável. Derivável. Tá? Ou seja, as derivadas parciais de f, elas existem. Alguma dúvida até aqui, gente? Estão gostando? Isso é bem diferente, né, do que a gente estava vendo. Normalmente é muita aplicação, muito exercício. Aqui hoje é muita teoria. Mas vamos partir para o exercício agora. Então, bora voltar aqui para o slide, que eu vou só relembrar o que a gente já escreveu no quadro e a gente vai começar a fazer exercício. Ó. Só nessa nossa brincadeira aqui de demonstrar teorema, já passou uma aula inteira, 50 minutos. Você vê, né? Quando a aula está divertida, né? Muita coisa legal que a gente gosta, né? Essa parte de demonstração, chega a aula passa rápido. Então já foi 50 minutos. Vamos lá. Aqui, ó, definição. Já mostrei para vocês. Então, dizer que f é diferenciável é dizer que existem constantes que satisfazem essa igualdade, sabendo que o limite aqui do resto sobre a norma é igual a zero. Então, o resto vai para zero mais rápido do que a função norma. Nós já vimos também que se f é diferenciável, então f é contínua para o mesmo ponto. Além disso, se f é diferenciável, então existem as derivadas parciais naquele ponto. As derivadas parciais são justamente as constantes m e n. Agora que a gente sabe de tudo isso, né, bora resolver alguns problemas. Esse daqui, ó, por exemplo, verifique se a função f de xy é igual a x² mais y². Verifique se essa função é diferenciável. É isso que ele quer. Olha só, parece uma função tão simples, né? Isso aí, na verdade, você já até sabe o gráfico dela, é o paraboloide. Então, bora tentar provar que ela é diferenciável. Então, gente, vamos lá. Bom, a função é bem simples, então a gente já pode ir logo para o quadro. Segundo exercício, eu tenho f de xy igual a x² mais y². Olha só, então, digamos questão de prova, por exemplo. Eu peço para você, verifique se essa função ela é diferenciável. Ora, primeira pergunta que eu faço para vocês, essa função aqui
Ela é contínua? O que vocês acham? Ela é contínua ou não é? Ela é. Sabe por que ela é? Porque ela é um polinômio. Todo polinômio é uma função contínua, não importa o ponto. Então, sim, ela é contínua. Ela é derivável? O que vocês acham? Um polinômio também é derivável, né? Você consegue calcular as derivadas parciais dela. Inclusive, ó, vamos calcular aqui, né? Se eu fosse calcular as derivadas parciais, quem é a derivada parcial dela em relação a x? Quem é a derivada parcial dela em relação a x, gente? 2x. Quem é a derivada parcial dela em relação a y? 2y. Ok. Então, ó, eu não sei se ela é diferenciável, mas eu sei que ela é contínua e é derivável. Aí, bora voltar para cá. Eu pergunto para vocês, se uma função ela é contínua e é derivável, eu já posso afirmar que ela é diferenciável? O que vocês acham? Sim ou não? A resposta é não. Você não pode afirmar. Você não tem a ida e a volta, só tem a ida. Então, se A implica em B e implica em C, então B em C não necessariamente vai implicar em A. Tá? Não, pela lógica, não. Você não tem nada definido aí. Então, mesmo que uma função seja contínua e seja derivável, isso não significa que a sua função é diferenciável. Tá? A única coisa que nós provamos é que se uma função eu já sei que ela é diferenciável, então eu já posso afirmar também que ela é contínua e que ela é derivável. Não preciso nem verificar isso daqui. Se ela é diferenciável, então ela é isso e também isso daqui. Tá, mas e agora? Como é que eu vou provar então que aquela função é diferenciável, se não serve dizer que ela é derivável e contínua? Vou ter que usar a definição. Então eu vou ter que mostrar que quando eu calculo as derivadas parciais dela, jogo nessa equação bem aqui, ó. Jogo nessa equação, ou seja, jogo nessa derivada, calculo isso daqui e defino uma função resto, eu tenho que mostrar que essa função resto que eu defini obedece essa regra aqui. Então, se eu conseguir definir uma função resto que satisfaz essa regra aqui e está presente na minha igualdade, eu consigo provar que ela é diferenciável. Mas olha o que eu vou fazer, gente, nesse caso aí. Eu vou definir a minha função resto isolando a minha função resto na minha equação, porque eu quero tentar chegar no final numa igualdade assim, ó, f de a mais h, b mais k é igual a f de ab mais derivada parcial de f em relação a x aplicada em ab vezes h mais derivada parcial de f em relação a y vezes AB, derivada parcial de f em relação a y aplicado no ponto AB vezes k, mais a minha função resto. Olha, você saberia dizer quem é essa função aqui, quem é esse valor? Saberia, sabe por quê? Porque você sabe quem é a função. Então, quem é o f de a mais h? É quando x é a mais h, então fica a mais h ao quadrado. Quem é b mais k? É quando aqui fica mais b mais k ao quadrado. Então, você sabe quem é esse daqui, você sabe quem é esse daqui, sabe quem são as derivadas parciais, a gente só quer saber agora quem é o resto. Aí, o que eu vou fazer? Nessa igualdade, eu vou isolar o resto agora, já que é ele que me interessa mais aqui. Eu vou isolar a minha função resto nessa igualdade. Aí vai ficar assim, função resto vai ser igual a f de a mais h, b mais k, menos, esse aqui passa para lá negativo, né? F de ab, menos a derivada parcial em relação a x aplicada no ponto AB vezes h, menos derivada parcial de f em relação a y aplicado no ponto AB vezes k. E agora? Agora, como eu falei anteriormente, eu vou ter que substituir esses valores na minha função, para ver como é que vai ficar a minha função resto. Então, a minha função resto vai ser... Aí, nesse caso aqui, no lugar do x, eu coloco a mais h. Então, vai ser a mais h ao quadrado, mais b mais k ao quadrado. Aí, agora, menos f de ab, ou seja, no lugar do x eu coloco a, no lugar do y eu coloco b. Então, vai ficar menos a ao quadrado mais b quadrado.
menos, aqui, derivada parcial de f em relação a x é 2x. Aplicado no ponto AB, vai ficar 2a. Então, menos 2 vezes a vezes h. Menos, aqui, derivada em relação a y é 2y. Aplicado no ponto AB, vai ficar 2b. 2 vezes b vezes k. Agora, eu vou desenvolver isso daqui. Vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes, pelo que você já conhece. Então, a minha função resto vai ser aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aqui. Aí, mais aqui o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí aqui, ó, menos vai mudar o sinal dos dois. Então, vai ficar menos a ao quadrado, menos b ao quadrado. Aqui, menos 2 vezes a vezes h, menos 2 vezes b vezes k. Você vai dar tudo isso, calma, que agora a gente vai começar a simplificar algumas coisas. Ó, se você reparar, aqui eu tenho a ao quadrado menos a ao quadrado. Aí eu consigo simplificar esses dois. Aqui eu tenho 2AH, aqui eu tenho menos 2AH. Então, eu consigo simplificar esses dois aqui. Aí aqui eu tenho b quadrado e aqui menos b quadrado. Posso simplificar. E aqui 2 vezes b vezes k e aqui o menos. Então, simplifico. Então, no final vai sobrar só h ao quadrado e k ao quadrado. Então, a minha função resto, nesse caso aqui, é h ao quadrado mais k ao quadrado. É isso aqui. Tudo bem? Ó, perceba que no final a minha função resto, de fato, foi uma função que só depende de h e k. Não depende de mais nada. Ok. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Bom, vocês concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado, raiz quadrada ao quadrado? É, né? Que a raiz quadrada ao quadrado vai simplificar. Só que por que eu escrevi assim? Porque quem é raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado? Isso aqui é a norma. Então, isso aqui vai ficar a norma de hk, só que ao quadrado. Está aqui. Então, isso aí é a norma de hk ao quadrado. Ok, e agora? Agora é o seguinte, eu consegui definir a minha função resto. Agora, para eu terminar a demonstração e mostrar que é diferenciável, eu tenho que pegar essa minha função resto, dividir pela função norma e torcer para que o limite seja zero. Se o limite for zero, acabou. Ela é diferenciável. Vamos ver. Então, ó, sendo assim, segue aqui. Limite. Quando hk tende a 0,0, dá minha função resto aqui, ó, resto dividido pela norma. Isso aqui eu vou calcular, eu quero que dê zero, mas bora ver se vai dar mesmo. A minha função resto, eu já sei que ela é norma ao quadrado. Então, isso aqui vai ser limite quando hk tende a 0,0 da norma de hk ao quadrado dividido pela norma, sem ser ao quadrado, né? Tá aqui. Olha como ficou. Aqui ficou norma ao quadrado, aqui ficou só a norma. Então, posso simplificar. Manda aqui com esse aqui de cima. Tira, não tem mais indeterminação. Só vai ficar o limite da norma quando hk tende a 0,0. Isso aqui você já sabe que é 0. Então, que bom, né? Então, no final, ó, defini a minha função resto, dividi pela norma, calculei o limite e deu 0. Então, sim, a minha função ela é diferenciável, porque eu consigo escrever ela conforme esta igualdade aqui, e essa função resto que aparece, ela vai para 0 mais rápido do que a norma. Então, sim, a minha função ela é diferenciável. Então, ó, logo f é
Diferenciável. Isso vale para qualquer ponto. Eu provei para qualquer ponto aqui, né? Diferenciável. Pronto. Acabou. Acabou a nossa questão. Você vai dizer, professor, será que toda a questão vai ser grande assim? Eu tenho que fazer calma. As outras questões vão ser diferentes. Então, ó, próxima questão. Verifique se a função g, que é essa função aí, raiz quadrada, ela é diferenciável e ele me dá um ponto específico, no ponto 0, 0. Vamos ver. Bom, nesse caso aí, vamos ver o que vai acontecer, gente. Olha só como é que vai ser isso daí, exercício 3. Eu vou ter o seguinte, g de xy igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. Bom, e o ponto que eu quero é o ponto 0, 0. Então, bora fazer. Olha só, nesse caso, se a gente fosse fazer pelo mesmo raciocínio de antes, a gente ia ter um trabalho. Na verdade, por uma função simples dessa daqui, a gente já teve muito trabalho. Então, nesse caso, eu vou querer uma nova estratégia. Não vou usar a mesma estratégia. Não quero ter todo esse trabalho de novo. Olha só, ele pede para eu verificar se ela é diferenciável no ponto. Então, talvez ela nem seja diferenciável. Então, ao invés de eu tentar provar que ela é diferenciável, eu vou tentar provar que ela não é diferenciável. Esse que vai ser minha nova estratégia. Como é que eu faço isso? Vamos voltar para cá. Ora, lá em cálculo 1, você aprendeu o seguinte, né? Vou até apagar aqui, ó. O que a gente aprendeu lá? Que se uma função é derivável, então ela era contínua, né? Só que isso significava também um outro resultado, que era a negação. Se é derivável, é contínua. Então, se não é contínua, não é derivável. Vocês lembram disso? Então, o mesmo vale aqui, ó. Então, em outras palavras, se eu digo que se f é diferenciável é porque f é contínua, é a mesma coisa que falar que se f não é contínua, então ela não é diferenciável. Tá? Então, olha só. Eu estou afirmando aqui que se f não é contínua, que eu vou abreviar, tá, gente? Contínua, isso implica que f não é diferenciável, ok? Que é a mesma coisa que eu tirei daqui, é equivalente. Então, se f é diferenciável, é contínua. Então, se f não é contínua, ela não é diferenciável. A mesma coisa vale aqui para a derivabilidade. Então, da mesma forma, ó, se f não é derivável, aqui eu vou abreviar também, isso também significa que f não é diferenciável. Pronto. Ou seja, se você quer tentar provar que uma função não é diferenciável em um ponto, você tem dois caminhos, duas opções. Ou você tenta mostrar que a função não é contínua naquele ponto, ou você tenta mostrar que a função não é derivável naquele ponto. Então, é isso que eu vou tentar fazer. Então, para essa função aqui, eu vou tentar mostrar ou que ela não é contínua, nesse ponto aqui, ou que ela não é derivável. Só que tem um problema, eu já pergunto para vocês. Ela é contínua no 0, 0, essa daqui? O que vocês acham? Como é que você sabe se uma função é contínua no 0, 0? Você calcula o limite. Então, você calcularia assim. Limite de raiz quadrada aqui quando xy tende a 0, 0. Esse limite aqui existe, gente? O que vocês acham? Esse limite existe? Existe, né? Sabe porque o limite está composta. Coloca o limite dentro da raiz quadrada. Aqui eu tenho um polinômio, então sim, existe. E é quanto? É 0. Ou seja, essa função ela é contínua no 0, 0? Ela é contínua. Então,
Não vou poder mostrar por aí que ela não é diferenciável, né? Já que ela é contínua. Aí você vai falar, poxa, professor, então não vai dar para mostrar, porque eu sei que ela é derivável também, eu sei até a derivada dela. A derivada dela, qual é a derivada dela? Deriva em relação a x. Deriva g em relação a x. Vai ficar como? 1 sobre 2, raiz quadrada, vezes derivada aqui de dentro em relação a x, 2x. Tá aqui, professor, já até sei a derivada dela, ou seja, ela é contínua e ela é derivável também. Calma, não é bem assim. Porque olha o ponto que ele escolheu, 0, 0. Ela é derivável em 0, 0? Não sei ainda, não sei se ela, talvez ela seja, talvez ela não seja, mas não dá para usar a regra de derivação e já dizer que ela é 0, 0, que ela é derivável no 0, 0. Por quê? Porque olha só a regra de derivação, olha a derivada que deu. Se eu jogar 0, 0 aqui, vai funcionar? Não. Ah, professor, então isso aqui já significa que ela não é derivável? Não, não significa nada. Só significa que você não vai poder usar a regra de derivação. Você vai ter que usar a definição. Tá? Então a gente vai ter que usar a definição. Então pronto, eu já vi que ela é contínua, então isso aqui não me serve. Eu já vi que a regra de derivação não serve para o 0, 0, então também não vai servir para o que eu quero. Então o que sobrou para mim é tentar calcular a derivada parcial de g em relação a x no ponto 0, 0, e eu vou ter que usar a definição. A definição você sempre vai poder usar, sempre. Tá? Eu estou em dúvida se eu posso usar a regra ou não, então usa a definição. A definição não tem, sempre vai poder usar. Então aqui, ó, pela definição, vai ficar limite quando h tende a 0, ó, derivada em relação a x, né? Então vai ficar g de h0 menos g de 0, 0 dividido por h. G de 0, 0 é o próprio 0. Então isso aqui vai zerar. Isso aqui vai ser limite. Bom, quando x é h e y é 0, vai ficar assim, né? Vai ficar raiz quadrada de h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Dividido por h. Isso quando o meu h tende a 0. Bom, aqui vai zerar, né? Vai ficar só raiz de h ao quadrado. Isso aqui é igual ao limite do módulo de h sobre h. Quando h tende a 0. Né? Porque aqui vai zerar, vai ficar só raiz de h ao quadrado. Raiz de h ao quadrado é módulo de h. Só que aqui, ó, tem o módulo e aqui o h tende a 0. Então, eu vou ter que separar em dois limites, nos limites laterais. Então, para o caso em que o meu h tende a 0 pela direita, o meu módulo aí, já que é positivo, né? O meu módulo vai ser igual a h. Então, vai ficar limite de h sobre h quando h tende a 0 pela direita. Isso aqui vai dar 1. Por outro lado, se o meu h tender a 0 pela esquerda, isso aqui vai dar limite quando h tende a 0 pela esquerda. Ora, quando h tende a 0 pela esquerda, então é porque o h é negativo. Se ele é negativo, quanto é a função modular? É menos h. E vai ficar menos h dividido por h, que como já falaram, isso aqui vai dar menos 1. Ou seja, o limite deu diferente dos limites laterais. Quer dizer que esse limite aqui, ele não existe. Então, quer dizer que essa derivada aqui, ela não existe. Tá? Então, olha só. Se a derivada aqui, ela não existe, isso implica que g não é derivável em 0, 0. O que implica que g não é diferenciável em 0, 0. Ah, professor, mas ela é contínua. Mesmo assim,
Então, se você quer provar que f não é diferenciável, basta ela não ser ou contínua ou derivável. Aí isso já vai ser suficiente. Então aqui acabou essa questão. G não é diferenciável no ponto 0, 0. Próxima questão. Olha, só tem questão legal hoje. Olha essa daí. Verifique se essa função ela é diferenciável no 0, 0. Aí, gente, nesse caso, então, vou apagar aqui e vamos tentar bolar uma estratégia para resolver essa questão. Vamos lá, exercício 4, eu tenho uma função h, ela é x, y à quarta, dividido por x quadrado mais y elevado a 8, isso se xy for diferente do 0, 0. E ela vai ser 0 se o meu xy for igual a 0, 0. Vamos lá, aí de novo, ele quer que eu verifique se a minha função ela é diferenciável no ponto 0, 0. Bom, aí que eu tenho dois caminhos. Se eu acho que a minha função é diferenciável, aí você já sabe, eu vou ter que usar toda aquela igualdade, vou ter muito trabalho. Não quero isso. Então eu vou escolher o segundo caminho, que é tentar mostrar que essa função ou ela não é contínua ou ela não é derivável, porque isso vai implicar que ela não é diferenciável. Só que nesse caso aqui, gente, ó, no exercício anterior, a gente provou que ela não era diferenciável, mostrando que ela não era derivável, só que ela era contínua. Aqui, se eu fosse tentar mostrar pelas derivadas parciais, as derivadas parciais existem nesse caso aí, que elas são 0. Tá? Pode reparar, se eu fosse tentar calcular aqui a minha derivada parcial de h em relação a y, por exemplo, no ponto 0, 0, usando a definição, ia ficar limite h tendendo a 0, h, aqui deixa eu colocar a letra k, né? Melhor, 0k menos h de 0, 0 dividido por k. Isso aqui vai dar 0. Só que aqui, ó, quando eu coloco no lugar do x o 0, no lugar do y o k, nessa minha fração aqui vai dar 0 também. Então aqui vai ficar 0 sobre k. Então o limite vai existir e vai ser igual a 0. Então nesse caso, a minha função h, ela é derivável no ponto 0, 0. Porque as derivadas parciais, elas existem nesse ponto. E agora? Bom, se eu ainda acho que ela não é diferenciável, então só restou uma alternativa para mim. Mostrar que ela não é contínua. Então tenho que mostrar que o limite, quando o xy tende a 0, 0, ele não existe. É isso que eu vou tentar mostrar. Ou, se existe, é diferente de 0. Tá? Ou ele não existe, ou ele existe, mas é diferente de 0. Então, isso aqui não vai servir para mim. Vou apagar. Então, o que eu quero mostrar aqui, ó, o que eu quero tentar fazer nesse caso, é calcular o limite para xy tendendo a 0, 0 da minha função h. Claro que isso, ó, se o xy tende a 0, 0, mas não é o 0, 0, então a minha função h vai se comportar como uma função racional. Então isso aqui vai ser limite quando xy tende a 0, 0. E aqui vai ficar x vezes y elevado a 4 dividido por x quadrado mais y elevado a 8. Vou tentar resolver esse limite. Ou melhor, vou tentar mostrar ou que ele existe ou que ele não existe. Mas como o meu interesse é em mostrar que a função não é contínua, então já vou tentar mostrar que o limite não existe. Para tentar mostrar que o limite não existe, eu vou escolher dois caminhos. Aí eu vou escolher um bem básico, que a gente costuma usar mesmo, né? Esse daqui, ó, α1 de t igual a t0. Se eu aplico esse caminho aqui, vai ficar limite quando t tende a 0 de h de t0.
Se eu aplico esse limite para essa função aqui, vai ser limite, no lugar do x eu coloco t vezes 0 a quarta sobre t quadrado mais 0 a oitava. Isso quando t tende a 0. Em cima vai dar 0, vai ficar limite de 0 sobre t quadrado, quando t tende a 0, isso aqui dá 0. Ok, quer dizer que o limite existe? Não. Isso aí é para provar que o limite não existe. Então agora eu vou precisar de um outro caminho que vai me dar um outro resultado para o limite. Qual é esse caminho que eu vou escolher? Bom, se eu escolher o 0t, vai dar 0. Se eu escolher o caminho tt, vai dar 0 de novo. Se eu escolher tt quadrado, vai dar 0 de novo. Então o que eu vou fazer? Eu já vou escolher aqui um caminho que eu já sei que vai dar certo. Professor, mas como é que o senhor sabe? Pela experiência, resolvendo exercício, é por isso que eu digo, olha, resolvam muitas questões de cálculo 2, muitas, nesse caso aqui de limite. Então resolva vários limites. Conforme você vai resolvendo, você olha para o limite desse e fala assim, já sei qual é o próximo caminho. E o caminho é esse daqui, ó. Vai ser t a quarta t. Esse caminho é válido? É. Ele passa pelo 0, 0? Passa. Quantas vezes? Só uma vez, quando t igual a 0. É contínua essa curva? É. Então, sim, eu posso usar isso daqui. Por que eu quis usar isso daqui? Porque eu queria que em cima ficasse o mesmo expoente do que está embaixo. Aí você vai reparar que vai dar certo agora. Ó. Aqui vai ficar limite quando t tende a 0. Agora vai ser h de t a quarta t. Está aqui. Isso aqui vai ser igual ao limite quando t tende a 0. No lugar do x eu vou colocar t a quarta. Vai ficar t a quarta vezes, no lugar do y eu vou colocar t, mas o y já está a quarta, então vai ficar t a quarta também. Dividido, aqui o y é t a quarta, e aqui vai estar ao quadrado, né, porque o x é ao quadrado, então vai ficar t a quarta ao quadrado. Aí mais, no lugar do y eu coloco t. T a oitava. Está aqui. Bom, agora, continuando a resolução, isso aqui vai ficar limite. T a quarta vezes t a quarta conserva a base e soma os expoentes. Dividido. Aqui, gente, t a quarta ao quadrado conserva a base e multiplica os expoentes. Então, isso aqui vai ficar t a oitava mais t a oitava. Isso quando t tende a 0. Aqui você já percebe que vai dar bom, né? Vai dar certo. Então, é limite de t a oitava dividido. Aqui, esse mais esse. É 2t a oitava. Cuidado, tá? Não é t elevado a 16, não. É 2t elevado a 8. Aqui eu já posso simplificar esses dois aqui. E já vou perceber que isso aqui deu meio. Tá? Então, deu meio. Ou seja, peguei dois caminhos diferentes, o limite deu diferente. Então, nesse caso, o limite existe? Não, o limite não existe. Então, esse limite aqui, ó, ele não existe. Se o limite não existe, é porque nesse ponto 0, 0, a função não é o quê? Não é contínua. E se ela não é contínua, ela não é diferenciável. Então qual foi aqui nossa conclusão? Nossa conclusão é que f não é contínua em 0, 0. Isso implica que f não é diferenciável, que eu vou abreviar, em 0, 0. Pronto. Então, olha só que interessante. No caso anterior, a função ela era contínua, mas não era derivável. Então, por isso que eu podia afirmar que ela não era diferenciável. Aqui foi o inverso. Ela era derivável, mas não era contínua. Então, podia afirmar de novo que ela não era diferenciável. Então, até aqui, gente, se você reparar, se eu pedir para você
resolver uma questão dessa, tipo assim, eu te dou uma função e digo assim, verifique se a função é diferenciável. Por enquanto, vocês iam torcer, mas para quê? Para que ela seja diferenciável ou para que ela não seja? Para que ela não seja, né? Porque até então é mais fácil provar que ela não é, já que basta você provar ou que ela não é contínua ou que ela não é derivável. Pode até dar um pouco de trabalho, mas vai dar menos trabalho do que provar que ela é diferenciável, né? Vai dar todas aquelas contas lá para definir a função resto. Tudo bem, mas tem uma outra forma de mostrar que uma função é diferenciável, sem ser fazendo aquelas contas. Uma forma mais simples, que eu vou mostrar para vocês agora. Aí vocês vão gostar mais dela do que de provar que não é diferenciável. Vocês vão ver só. Então aqui, vou primeiro definir. Trazer aqui uma outra definição para vocês. Então bora aqui para o slide. Então a gente vai definir aqui o que é uma função de classe C1. Então o que é? É bem simples de entender, olha só. Uma função de classe C1 é quando as derivadas parciais existem e são contínuas. Tá? Então a derivada parcial tem que existir e tem que ser contínua. Porque ser derivável é só dizer que as derivadas parciais existem, só isso. Agora, ser de classe C1 as derivadas parciais existem e são funções contínuas. Todo mundo entendeu, gente? Conceito bem simples, né? Isso é de C1. Se fosse de classe C2, significaria que as derivadas até segunda ordem existem e são contínuas. E assim por diante. Então, C3, derivadas até terceira ordem existem e são contínuas. C infinito, todas as derivadas parciais até qualquer ordem existem e sempre são contínuas. Uma função polinomial, por exemplo, é uma função de classe C infinito. Então, não importa a ordem de derivação que você vai fazer nela, sempre vai dar uma função contínua e a derivada vai sempre existir. Ok, então por que eu quero saber disso? Porque, olha esse teorema aqui. Se f é de classe C1, então f é diferenciável. Então, vou acrescentar esse teorema aqui no quadro, aqui embaixo, Se f é de classe C1, então f é diferenciável. Então, bora voltar aqui para o quadro. Então, olha só, agora a gente tem essa opção aqui para mostrar que é diferenciável. Eu posso tentar verificar se a minha função ela é de classe C1. Porque se ela for de classe C1, então eu já posso afirmar que ela é diferenciável. Aí eu queria voltar para aquele problema que a gente fez no início da aula sobre isso. Vou até apagar aqui. Aqui, a minha função era a minha função, que era o parabolóide, né? F de xy igual a x quadrado mais y quadrado. Essa função é derivável? Já sei que ela é derivável. Então, eu sei calcular as derivadas parciais dela. Quais são as derivadas parciais dela? Derivada parcial em relação a x é 2x. Isso você já sabe. Derivada parcial em relação a y é 2y. Agora, olha só. Eu derivei. Essas derivadas são funções contínuas? O que vocês acham? São, né? Então, eu posso afirmar que essa função aqui é de classe C1? Sim ou não? Posso. Por quê? Porque as derivadas existem e são funções contínuas. Isso é ser de classe C1. Então, ser de classe C1 é quando eu consigo derivar minha função e não apenas isso. Essas derivadas que eu calculei são funções contínuas. Tudo bem? Então, nesse caso, é ser de classe C1. Então, se essa função é de classe C1, eu posso afirmar que ela é diferenciável. Acabou. Então, percebe que é muito mais rápido aqui agora? Então, você deriva, calcula as derivadas parciais. Derivou? Beleza. São funções contínuas? São. Então, é diferenciável. Pronto, acabou. Então, o que vocês acharam mais legal agora? Vocês querem provar que uma função é diferenciável ou que ela não é? Que ela é, né? Ficou mais interessante. Mas pela definição ou pela proposição aqui? Ficou melhor pela proposição, mais rápido. Mas o mais emocionante é pela definição. Mostrar que ela é diferenciável pela definição. Aí é mais emocionante, mais divertido, né? Então tá, então olha só, você já sabe, né? Então hoje, saindo da aula, você vai ter tanta coisa para pensar, tanta coisa para lembrar, para se alegrar, né? Você vai lembrar que se f é diferenciável, f é contínua. Se f é diferenciável,
é derivável. Se f é de classe C1, é diferenciável. E vale o contrário, a negação. Se f não é contínua, não é diferenciável. Se f não é derivável, não é diferenciável. Se f não é diferenciável, f não é de classe 1. Tudo bem? Então, para encerrar, a gente vai resolver só mais um exercício. Então, vamos lá. Olha só esse exercício aí. Último de hoje. Verifique se a função, e olha que essa função tem 3 variáveis. Ele quer que eu verifique se ela é diferenciável. Agora, imagina se eu não tivesse esse teorema. Imagina provar que essa função de 3 variáveis é diferenciável pela definição. Aí vai dar muito trabalho, né? A gente não faz isso na prova, porque na prova só tem 40 minutos, né? Mas se tivesse 5 horas de prova, eu poderia passar uma dessa aí. Toma, mostra pela definição que é diferenciável. Você ia ter 5 horas para resolver. Então, vamos lá. Quem sabe um dia, né? A gente faz isso no Projeto Newton. Uma prova de 5 horas com uma questão só, essa daí. Então, deixa eu só colocar aqui qual é a nossa função. A nossa função é uma função u, xyz igual x² vezes y menos seno de x vezes y, não, aqui é x vezes z. X vezes z mais e elevado a z vezes y. Eu quero verificar se ela é diferenciável. Para isso, eu vou calcular as derivadas parciais dela. São 3 derivadas parciais. Vamos calcular uma por uma. Bom, primeiro eu vou calcular a derivada parcial em relação a x. Aqui, gente, vai dar 2xy menos, aqui derivada do seno, cosseno, vai ficar cosseno de xz, vezes a derivada aqui de dentro em relação a x, derivada de xz em relação a x é z, então, vezes z. Aqui, ó, não aparece o x, tá? Então, a derivada em relação a x é 0, porque isso aqui é como se fosse uma constante. Então, tá aqui. Essa é a minha derivada parcial em relação a x. Vamos derivar agora em relação a y. Aí aqui vai ficar x². Aqui, gente, não aparece o y. Então, se não aparece y, é como se fosse uma constante, é 0. Aí aqui já aparece. Então, vai ficar a derivada de e elevado a alguma coisa, que é ele mesmo. Vai ficar mais e elevado a z vezes y, vezes a derivada aqui de dentro, ó. Derivada disso daqui em relação a y vai dar z. Então, vezes z. Agora, vou calcular a derivada parcial de u em relação a z. Aqui não tem z, vai zerar. Aqui vai ficar menos cosseno de novo, né? Menos cosseno de xz. Só que agora vezes x, que a derivada desse daqui em relação a z vai sobrar só o x. Aqui aparece z também, então vai ficar mais e elevado a zy, d vezes y, que é a derivada de ele mesmo, né? Vezes, derivada aqui de dentro, vai ficar só y. Tá aqui. Gente, derivamos. Obtemos 3 derivadas parciais. Agora a pergunta que eu faço é, será que elas são contínuas? Bora ver. Nesse primeiro caso aqui, vocês acham que ela é contínua, sim ou não, gente? Sim. Por que ela é contínua? Por aquelas propriedades de continuidade. Quais propriedades? Vamos lá. Aqui você tem um monômio, né? Isso aqui é xy. Isso aqui é contínuo. Pronto, isso aqui você já sabe o que é. Agora aqui você tem a função cosseno, que é contínua, composta com uma função que é contínua. Composta de contínuas é contínua. Aí multiplica por z, que é contínua. A multiplicação de contínua é contínua. Depois subtrai com outra, é contínua também. Então tudo é contínuo, né? Composta, multiplicação, subtração, pronto, vira uma função contínua. Então é contínua. O mesmo vale para cá? Vale, né? Composta, produto, soma, toda função contínua é contínua. E vale para cá também? Vale. Então tudo é contínuo. Então essas 3 aqui, ó, são funções contínuas. Funções, eu derivei, calculei 3 derivadas parciais e percebi que todas são funções contínuas. Isso significa o quê? Que f é de classe... F não, né? É U aí. U é de classe C1.
o que significa, isso implica que U é diferenciável. Diferenciável. Pronto, ficou muito mais fácil, né? Agora a gente sabe dessa proposição. Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Gostaram de diferenciabilidade? Interessante, né? Muito bem. Bom, então é isso. Olha, como a gente só falta 7 minutos, a gente vai encerrar a aula por aqui. E a aproximação linear a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai iniciar com a aproximação linear. É interessante dizer que a aproximação linear ela é uma aplicação disso que a gente viu hoje, de diferenciabilidade. Então, se você achou que ia ficar só na teoria, não. A gente vai partir para a parte prática também. Então, a gente vai fazer a aproximação linear usando o conceito de diferenciabilidade. E também a gente vai ver na quarta-feira o que é uma derivada direcional e qual é a taxa máxima de variação. Então não faltem, é uma aula importante. Então vejo vocês na quarta-feira. Até mais.